Para quem não me conhece, eu sou o Ivan. Então vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta noite, por estarmos aqui, nesta casa, onde se estuda o Seu Evangelho, onde se procura compreender as Suas lições, Senhor. Onde nós nos esforçamos para nos modificarmos, para vencermos este homem velho que reina em nós há muitas encarnações, para conquistarmos as virtudes que Tu nos ensinaste, que são a verdadeira felicidade, o nosso real destino em direção a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que esta casa nos oferece. Esperamos poder retribuir com a nossa boa vontade, com o nosso amor, com a nossa renúncia, a nossa abnegação, com o nosso humilde entendimento de que somos ainda seres imperfeitos, ainda seres em busca de um conhecimento maior das coisas, de uma compreensão maior do mundo que nos cerca. Que esta noite possa continuar tranquila, que nós possamos ter o apoio dos nossos queridos guias espirituais, que nós possamos, ao final desta reunião, receber os fluidos do passe, reequilibrando o nosso organismo, para que possamos retornar aos nossos lares plenos, satisfeitos, prontos, Senhor, para os desafios que nos cabem. Graças a Deus, que Deus seja louvado e que assim seja. Bom, vamos falar um pouco da nossa Casa Espírita antes da gente começar a palestra. Nós temos várias atividades que ocorrem na nossa Casa Espírita. Não é só a palestra, não é só o tratamento espiritual. A Casa Espírita ela tem muitas outras atividades. Muitas vezes as pessoas têm esse contato, né, só com o tratamento, com a palestra, e não sabem de tudo que se desenrola. Então é sempre bom a gente relembrar. Então, às segundas-feiras, nós temos o tratamento espiritual, às 20 horas aqui na Casa Espírita. Em função da pandemia, as vagas são limitadas, então, se chegar no limite do atendimento, infelizmente eles não podem atender, tem que retornar na semana seguinte. Então, cheguem cedo, né? E temos também o tratamento espiritual à distância, mas que funciona somente para as pessoas que não são de Joinville. Okay? Então, os de Joinville, eles têm que vir no atendimento presencial. Às terças-feiras, nós temos a palestra, que é essa que vocês estão agora, começa às 20 horas, também tem limitação, né, de cadeiras. A gente tem 2 salas de palestras, que quem é novato deve ter sido explicado, né? Essa sala aqui que a gente vai estudar o Evangelho, então a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo numa sequência. E a outra sala que é uma sala do Livro dos Espíritos, né? É isso, né? O Livro dos Espíritos. Então lá eles também estudam um outro livro básico da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, também na sequência. O que não quer dizer que
vocês não possam faltar, né? É ótimo que vocês vierem aqui toda semana, né? Vai ser muito bom para... Mas se vocês faltarem ou não tiverem assistido algum, né? Cada pedaço que a gente faz, ele é completo, tá? Ele não necessita do conhecimento anterior, tá? Mas é sempre bom, né? Por isso que a gente faz na sequência, que a gente tem essa sequência didática, né? E vocês vão crescendo, seguindo a sequência que o próprio Kardec nos colocou. Nós também temos essa palestra pública online, também para os que não podem, né, na situação atual de estar aqui presente. Então é gravado, tipo, agora está sendo gravada a palestra dessa semana e ela vai ser exibida na semana que vem. Então é sempre a palestra que foi oferecida na semana anterior. Aos sábados, nós temos o tratamento espiritual que está ocorrendo à distância. Na verdade, todas as atividades de sábado estão ocorrendo à distância. Então a gente teria normalmente no sábado pela manhã todas as nossas atividades assistenciais. Então, todos os institutos da Casa Espírita, eles funcionam. Então a gente tem evangelização, a gente tem mocidade, a gente tem o Instituto da Caridade, né? A gente tem um posto de assistência numa comunidade carente aqui próximo. A gente tem atividades de culto no lar, a gente tem atividades tem N atividades na Casa Espírita. Só que no momento a gente está, né, uma certa limitação. Então o que acontece? A gente continua com o tratamento espiritual, infanto-juvenil, mas à distância, ok? Ao sábado de manhã. A gente tem evangelização e a mocidade também online. Inclusive eu estou falando, sou instrutor da mocidade aqui na Casa Espírita. 2, né? Instrutores da mocidade. À noite, no sábado, a gente tem os cursos, que também estão acontecendo online. Então a gente estimula bastante que as pessoas, né, que frequentam, chegam na Casa Espírita através da reunião do tratamento espiritual, que elas frequentem os cursos, se elas querem ter um conhecimento maior de espiritismo. Porque a reunião, por mais que a gente tenha essa sequência do livro dos espíritos e tal, ela não aprofunda, porque a gente não tem tempo aqui suficiente para aprofundar no tema. Só que os cursos não, os cursos a gente vai a fundo, o aluno interage mais, eles são mais dinâmicos. E o objetivo deles é aprofundar no conhecimento do espiritismo. Então a gente estimula que as pessoas venham, façam os cursos aos sábados, à noite. Aqui é só um resumo, né? Que eu já falei, né? Então, se vocês têm alguma dúvida, querem saber sobre tratamento, alguma coisa assim, nós temos esse WhatsApp, ok? Que parece um telefone fixo, mas é um WhatsApp, tá? E aí vocês podem, através dele, entrar em contato conosco. E também, se vocês enviarem essa mensagem, né, para esse número com essa frase que eu quero, vocês passam a receber também comunicados da nossa Casa Espírita, né? E nós estamos com uma promoção, porque a gente tem um sonho aqui na Casa Espírita, tá? Que é a gente construir uma escola espírita nesse local aqui. E a gente, aos poucos, a gente está fazendo isso. Então a gente tem eventos, né? Se vocês observarem, a gente está reformando todo esse ambiente, né? A gente conseguiu o financiamento do Sicredi para a gente poder construir terminar essas rampas, né? Toda essa parte estrutural. E a gente, aos poucos, né, está implantando ações que vão nos levar à escola espírita. Então, o primeiro que a gente implantou são cursos de reforço escolar. A gente está implantando agora, vai começar a partir de janeiro. E a primeira experiência nossa vai ser o curso de inglês. Tá? Então, se vocês têm aí, que conhecem jovens de 12 a 18 anos, a gente vai fazer um mês de aulas, né? Apenas uma vezinha por semana, né? É bem rápido, mas é só essa ambientação, esse curso de férias, né? Para a pessoa perder ter aquele contato inicial. Depois esse curso vai ter continuidade, né, ao longo do semestre, vai ser semestrais, turmas semestrais. Mas começa agora, totalmente gratuito, tá? E ele vai ocorrer presencial aqui na nossa Casa Espírita. Só que ele é presencial em função das restrições, ele só tem 4 vagas.
Então é quase particular a aula, né? 4 crianças só, né? De 12 a 18, 4 jovens crianças, que vão poder usufruir desse curso. É uma professora experiente, né? A gente está começando, mas ela tem experiência já, ela é a professora Vanessa, né? E ela é uma oportunidade muito boa, tá? Então vocês conhecem alguém que tem interesse, que queira, né? Até a título de experiência mesmo, né? Entra nesse curso de férias, vê se gosta, né? Para depois ver se continua no reforço. E depois nós vamos implantar reforço. A gente vai ter alfabetização para as crianças, a gente vai ter matemática, reforço de matemática, para ajudar os jovens, né, que têm dificuldades na escola, principalmente com a situação que teve, né? Eles ficaram afastados, muitas crianças tiveram deficiência no aprendizado esse ano. Então a gente está vindo, coincidentemente, a gente já tinha esse plano antes, mas ele vem num momento, acho que é importante, né, para as pessoas, para elas poderem complementar. Então fiquem atentos também, porque a gente vai ter, né, daqui a pouco a gente vai anunciar, a gente deve começar em março do ano que vem, as aulas de alfabetização para os mais novinhos, né, e matemática para um pouquinho mais, uma idade um pouquinho mais avançada. Ok? Alguma dúvida? Tem mais alguma coisa? Ah, tá. E aí, para a gente construir essa escola, a gente faz eventos. E todo o fundo desses eventos é direcionado para a construção da escola. Então, a gente tem no dia 11 de dezembro, que é sexta agora, uma hamburgada, que é essa hamburgada delivery, tá? Então não é aqui que, né, vocês vêm, vocês compram, né, por esse site, hamburgadaocbem.org. Vocês compram o seu hambúrguer, o seu combo, né, a sua bebida junto. E aí vocês podem ou vir só retirar aqui no dia, ou então vocês podem pedir para entrega em casa. E tem uma pequena taxinha para entrega e a gente vai entregar na sua casa, okay? O hambúrguer. E assim, cara, é uma delícia. Assim, acho que já é a 5ª vez, sei lá, que a gente está fazendo isso aqui. Já é o 5º evento que a gente faz. Só fica melhor, assim, só vai se aprimorando e a gente só tem recebido elogios, assim. Então, podem provar, assim, que eu garanto que o hambúrguer é muito bom. Acabou, né? Falta aqui é o ênfase, né? A gente tem um encontro, né? Todo ano a gente tem um encontro fraterno, né? Onde a gente procura apresentar, trazer pessoas de fora, né? Apresentar conteúdos novos, né? Durante um final de semana para as pessoas. E fazer atividades também práticas, né? Então a gente está fazendo também no modo online. Então a gente tem esse final de semana. Tem um site, não? No site da OCBem tem para... Como é que as pessoas se inscrevem? Enviando ali no WhatsApp, nas redes pode sociais, ser. enviando ali o... Então aqui, ó, através desse WhatsApp aqui, ó, vocês podem se informar, né? Pedir para que querem se inscrever, eles vão mandar as instruções. E daí vocês participam da casa de vocês, né? Via computador ou celular. Vocês podem assistir as palestras e tal, vai ser bem interessante, tá? Começa sábado à tarde, vai até domingo de manhã, né? É sábado à tarde toda, né? Até de noitinha. E domingo de manhã tem o que a gente chama de práticas, mas são práticas virtuais também. Então vocês vão ver como é que a gente faz uma prática online. Prática que a gente fala é a prática da caridade, né? Então o que a gente ensina, né? Então, por exemplo, se alguém tiver no encontro, né, uma aula sobre como aplicar uma aula de evangelização, no domingo a gente aplicava, né? Essa pessoa ia planejar e aplicar uma aula de evangelização, era uma prática, né? A aula é fácil, né? Porque ela pode ser dada online também. Então ele pode preparar a aula, né, junto com o instrutor dele online e aplicar a aula online, okay? Para as crianças. Mas tem outras práticas que já exigem outras, né, uma equipe de apoio, né? Então, por exemplo, a gente tem campanha de arrecadação. O que a gente faz, né? Na prática, as pessoas vão ligar, né, entrar em contato com as pessoas que queiram doar. E aí depois uma pessoa vai lá só recolhendo, né? Aí um voluntário, ele recolhe isso na casa das pessoas, né? Aí só das pessoas que realmente toparam doar para evitar esse contato maior, né? Bom, então vamos falar sobre os inimigos desencarnados. A gente está estudando um capítulo que se chama Amai aos vossos inimigos, ok? Então ele é o capítulo 12, os itens 5 a 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui não. Esse livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então nesse capítulo, Kardec ele fala sobre
esse ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos. Alguém lembra desse ensinamento, não? Que é um dos principais mandamentos, a gente ouve muito, né, que Jesus falou, é para a gente amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, certo? Então isso a gente sabe bem, né? São os mandamentos maiores de Jesus. Mas ele falou mais, ele foi além disso. Então a gente tem ali, rememorando, né? Que eu falei. Jesus falou assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então esse a gente guardou bem, né? E aqui tens um segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mas Jesus foi além. Ele falou isso aqui, ó. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Então esse era o sentimento da época. Quando Moisés, né, trouxe conhecimento do Deus único para aquele povo, né, lá na Palestina, né, os judeus, aquele povo ainda, devido ao atraso dele, ele tinha aquele Deus como um Deus, como se fosse único deles, né? Era um Deus que era só deles, que ia elevar o povo de Israel acima de todos os outros povos. Então eles viam um Deus como um Deus guerreiro ainda, sabe? Um Deus que ia massacrar os inimigos de Israel, né? Então era bem isso aí, ó. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Então para eles isso era normal, era o conhecimento, né? Era o estágio moral daquela civilização. E aí Jesus traz esse porém, né? Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. E aí é uma coisa difícil, né? Se a gente imaginar o estágio evolutivo daquela época, né? Eu imagino que eles tiveram uma dificuldade muito grande de compreender isso aqui. E nós também, ainda temos até hoje, né? Até porque nós somos aqueles mesmos espíritos encarnados naquela época, né? Depois de várias e várias outras encarnações. E a gente ainda tem essa dificuldade. Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus. O Emmanuel... O Emmanuel, ele escreveu, né, se você olhar toda a biografia que ele escreveu através do Chico Xavier, ele escreveu vários textos discorrendo sobre versículos do Novo Testamento. Então ele pegava um versículozinho e ele fazia um texto, né, pegando aquele tema e ele dissecava. Até a FEB, há uns anos atrás, ela separou esses textos todos, botou na ordem dos versículos e ela fez o Evangelho segundo Emmanuel, né? Então o Evangelho de Mateus segundo Emmanuel, o Evangelho de Marcos segundo Emmanuel. Então são os comentários de Emmanuel a cada passagem do Evangelho. E a gente vê que cada versículo do Evangelho, ele fazia lá um texto, 2 textos, né? Quando muito 3 textos. Uns poucos lá tem 5, 6. Tem um versículo que ele aparece em 30 comentários de Emmanuel. Você vê a importância que Emmanuel deu a esse versículo. E eu acho que vocês podem imaginar que esse versículo é esse aqui, ó, né? Mateus 44, certo? Por que será que Emmanuel deu tanta importância a esse versículo? Porque talvez seja esse aí que nós temos mais dificuldade de compreender e praticar. Porque amar o nosso próximo, quando o nosso próximo retribui, né? Quando o nosso próximo está sintonizado conosco, às vezes é até fácil, né?
É até fácil praticar esse ensino. Agora, amar o nosso inimigo requer que a gente vença dois grandes fantasmas que nós temos, né? A vaidade e o orgulho. Então nós temos que vencer esses fantasmas para a gente poder praticar esse ensinamento de Jesus. Só que esse amar ao nosso inimigo, ele é de uma importância fundamental para que a gente conquiste aqui na Terra esse status, né, que nós estamos caminhando, que é esse planeta de regeneração. Para que a gente conquiste paz, para que a gente conquiste felicidade aqui na Terra. Que é o objetivo de todos nós, né, que é o anseio maior de todos nós, é a gente poder viver num mundo em paz, né, um mundo de amor, né, um mundo feliz. Só que para isso, nós temos que, como humanidade, né, resolver essas nossas diferenças. Ainda que nós tenhamos pontos de vista divergentes, né, porque não vai acontecer das pessoas todas pensarem igual, então nós vamos ter pontos de vista divergentes, maneiras diferentes de chegar à vida, ainda assim é possível construir, né, uma paz e uma fraternidade, né, desde que haja respeito à opinião do outro, desde que haja realmente amor, né, amor entre as pessoas. Então essa proposição de Jesus, ela é sem dúvida uma das mais desafiadoras do próprio Evangelho, certo? E aí, assistindo assim na internet vídeos, outras palestras, para poder preparar essa palestra com vocês, eu me encantei bastante com uma palestra do Arthur Valadares. E o Arthur Valadares, ele cita nessa palestra o Martin Luther King. Vocês sabem quem foi Martin Luther King, não? Esse da foto aí. Ele foi um pastor, viveu nos Estados Unidos. Muito cedo ele morreu, assassinado. E ele pregava, né? Ele foi muito ativo na luta, né, contra a desigualdade racial nos Estados Unidos, que era ferrenha na época. E ele foi assassinado por isso, né? Por esse trabalho dele nessa área, né? Ele gerou ódio, né, nas pessoas, né? Mas ele pregava só amor, só não violência, né? Então a gente tem na história da humanidade grandes exemplos assim. Ele foi um deles, né? A gente tem Gandhi, né? A gente tem pessoas que, mesmo frente a toda a truculência, né, de governos, de pessoas, de entidades, né, muitas vezes de forma, até no caso dele, né, e até no caso de Gandhi também, que também foi assassinado, você vê, né, como é que o destino é quase comum, né, dessas pessoas. Pessoas que só pregaram a não violência, né, só retribuíram o amor, mas recebem, né, essa carga de violência do mundo. Certo? Mas são espíritos predestinados, né, que vieram para isso mesmo, né? Então ele tem um discurso que o Arthur Valadares usou, onde ele fala sobre isso. Se vocês quiserem, vão na internet, procurem Martin Luther King, amar os inimigos, né, ou amar os inimigos. Por quê? Porque a gente ainda tem muita dificuldade de entender o que é esse amar os inimigos, certo? E ele dá 3 dicas para a gente, muito interessantes. E como é que a gente pode fazer isso? Então, existem 3 pré-condições para a gente amar o nosso inimigo. A primeira pré-condição para a gente conseguir amar os inimigos é a gente perdoá-los. Então nós temos que verdadeiramente, né, desenvolver em nós, né, ampliar e manter em nós essa capacidade de amar.
Sem perdão, a gente não consegue seguir essa recomendação de Jesus, de amar os inimigos. E muitas vezes a gente compreende muito mal esse perdão. Né? Muitas pessoas falam assim, eu te perdoo, só que eu nunca mais quero te ver na frente. Isso não é perdoar, certo? Esquecer, quando a gente fala de perdão, esquecer não é esquecer o ato, porque a gente não vai esquecer aquilo que aconteceu. Né? Aquilo está gravado na nossa memória, não tem como a gente apagar isso. Mas é a gente diluir as nossas memórias negativas, os nossos sentimentos associados àquele ato. Né? Fazer isso é a gente se predispor a uma reconciliação. Então, no dia que aquela pessoa ela for ao nosso encontro para se reconciliar, ela não vai encontrar em nós nenhuma barreira para que isso aconteça. Porque normalmente é o que acontece, né? A gente diz que perdoa, né, mas não quer ver a pessoa e não abre o espaço, né? A gente monta um castelo, né? Monta uma muralha ao nosso redor e não deixa aquela pessoa se aproximar mais. Será que nós perdoamos mesmo? Então a pessoa que ela está pronta a receber de volta aquele irmão que fez algo de mal para ela, essa pessoa realmente ela aprendeu, né, a esquecer, né, a perdoar. O Emmanuel ele fala numa frase de um dos textos dele que para as convenções do mundo perdoar é renunciar à vingança. Mas só renunciar à vingança não é suficiente. Né? Se a gente continua com mágoa, com ressentimento, né? Isso vai continuar gerando em nós adoecimento, sofrimento, dor. Né? Por isso que Jesus fala que para a gente reconciliar com os nossos adversários enquanto a gente está ainda a caminho. Por quê? Porque no momento que nós não nos reconciliamos, nós ficamos presos àquela pessoa. Ou seja, a gente continua a caminho com ele. Porque nós estamos frequentemente, né, invocando aquela pessoa de volta no nosso pensamento. Né? A pessoa pode estar até distante da gente, né? Milhas e milhas, mas no nosso pensamento ela está conosco ainda. Porque a gente revive aquilo todo dia. A gente remoe, né, aquele passado todo dia. Então é muito importante, né, que a gente faça isso para o nosso próprio bem, né? Então esse é um dos primeiras pré-condições que o Martin Luther King coloca. E a gente vai ver no texto de Kardec muitas semelhanças, né, com o que o Martin Luther King prega, né? Mostrando para a gente que a verdade ela é uma só, certo? Que basta que a gente se aprofunde um pouco, né, nos conceitos, né, e a gente vai entender que talvez a gente chegue nas mesmas conclusões. Então o segundo ponto é a gente compreender essa outra pessoa, né? Então a gente já foi capaz de perdoar, mas a gente precisa compreendê-lo, né? A gente tem que entender, né, que uma má ação de uma pessoa, né, seja o nosso próximo, seja um inimigo, ou alguém que te magoou, né? E a gente entende aqui como inimigo qualquer pessoa que se opõe, né? Se opõe à nossa ideia, né? Não é alguém declaradamente nosso inimigo, mas alguém que se opôs em algum momento a alguma coisa que a gente quis fazer, né? Então, às vezes eu crio antipatia, né, a um colega de trabalho porque ele teve promoção e eu não tive. Entendeu? Aí a partir daquele momento aquela pessoa se torna na minha mente o meu inimigo. Talvez para ele, eu não sou inimigo dele, nem de longe, ele nunca teve a intenção de fazer algum mal para mim. Mas eu enxerguei naquela pessoa um inimigo. Certo? Por quê? Porque a gente tem dificuldade de compreender o próximo. Certo? Aquilo que os atos de uma pessoa, eles não definem uma pessoa. Um ato de uma pessoa não define uma pessoa. Né? Não define a maneira completa dele ser. Nós mesmos, se a gente analisar a nós mesmos, nós temos muitas contradições. Né? Nós temos partes boas e partes más, né? Reações boas e reações más.
Então, se a gente se enxergar, né, como seres também imperfeitos, a gente vai enxergar o outro também, né, como um ser imperfeito também. Um ser que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Se a gente começar a enxergar assim, né, aí Platão ele tinha uma figura, né, dizendo que a pessoa, né, ela era um cocheiro, né, que guia 2 cavalos possantes, né, cada um puxando em direções opostas. Então nós ficamos, né, entre um e outro, né? E Paulo também falou, né, que a gente faz o bem, né, que a gente não faz o bem que a gente quer, mas o mal que a gente não quer a gente faz. Então muitas vezes a gente já entendeu o caminho do bem, a gente já compreende o que é certo, mas nós ainda somos aquele ser antigo, né, aquele ser que traz, né, esses vícios de vidas passadas, e a gente fica repetindo, né, os mesmos erros, as mesmas formas de pensar, né? A gente é vítima das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos. Então a gente tem que entender que todos somos assim. Aquele que é nosso inimigo também é assim, né? Então isso também já vai dar uma visão diferente, né? E o terceiro ponto que o Martin Luther King fala é a gente amparar o nosso inimigo. Porque em algum momento, aquela pessoa, ela vai baixar a guarda ou ela vai vir na nossa direção precisando da nossa ajuda. E aí esse é o momento que muitas pessoas aproveitam para se vingar, né? Para revidar, né? Achando que é isso que vai trazer a felicidade para ela. E ao contrário, esse é o momento de amparar, de receber aquela pessoa de volta. Porque é isso que nos faz feliz. E o Martin Luther King, ele foi um exemplo disso, né? De retribuir, né, todo o mal, né, todo o ódio que ele recebia, retribuir com amor, retribuir amparando, né, essas pessoas, recebendo elas no seu coração, certo? E muitas vezes a gente não entende o que é esse amar, esse receber as pessoas, porque a gente não entende verdadeiramente o que é amar, né? E Martin Luther King fala disso, né? Então ele diz que existem 3 definições no grego para a palavra amor, né? Tem o amor eros, né? Aí o eros, né, de erotismo, aquele amor sensual, certo? É o amor romântico, o amor estético, certo? Existe o amor filia, né, que é esse que a gente tem das pessoas que nos se aproximam, né, da que a gente gosta, que ama a gente. Esse é o amor filia. Mas existe um terceiro amor, no grego, que é o amor ágape. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Que é esse amor que ama a tudo e a todos e não espera a retribuição. Então o amor que a gente deve dirigir aos nossos inimigos não é esse o amor filia, né? É o amor ágape. Esse amor nós temos condição de dar, né, para os nossos inimigos. E aí, por que a gente... Né, outro motivo porque a gente deve amar os nossos inimigos. Porque o ódio, ele só vai gerar de novo ódio, né? E aí o que está aqui, ó, ele fala, né? Por quanto tempo, né, a gente segue esses caminhos, né, que nos conduzem, né, a uma confusão e a caos cada vez maiores. Então a gente vê acumulado através dos séculos as ruínas das comunidades que sucumbiram à tentação do ódio e da violência. Okay? Então a gente vem repetindo isso há milhões de anos, certo? Mas não é isso, né, que nos traz a felicidade. E aí, concluindo, né, porque o tema da palestra são os nossos inimigos desencarnados, então tudo isso que eu falei vale para os nossos inimigos encarnados. Quem são os nossos inimigos encarnados? A gente sabe que a morte, né, a gente só nos livra da presença dos nossos inimigos. Que nós temos os nossos obsessores, certo? Que nos perseguem com o seu ódio, né? Porque eles não aprenderam isso. Eles não aprenderam essa lição de Jesus.
Entendeu? Então eles nos perseguem com esse ódio. Okay? Daí vem as obsessões, né? Daí vem as subjugações, certo? E aí como é que nós devemos nos portar, certo? Primeiro, né? Aí lembrando das 3 recomendações ali do Martin Luther King, entendendo que nós também somos seres imperfeitos. E muitas vezes esses obsessores, né, que hoje nos perseguem, foram pessoas que nós amamos muito, né? Pessoas que demos aquele amor filia, certo? E que em algum momento nós traímos. E aí, agora eles se voltam contra nós, certo? Então, e a gente está talvez nessa troca, né? Encarnações e encarnações, né? Uma hora é ele, né, que revida, e aí eu me sinto, né, com raiva, com ódio e vou revidar. Outra hora sou eu. Então, nós nos tornamos inimigos recíprocos, né? E muitas vezes esses processos obsessivos, eles são assim. Muitas vezes, eles se atraem, né? Quantos casos André Luiz relata de eles afastarem o espírito obsessor, né, do obsedado, e o obsedado chama de volta. Porque eles comprazem naquele modo de pensar, naquele modo de agir. Entendeu? Ele quer aquilo. E aí muitas vezes a gente fica nessa ligação, certo? Então, aquelas 3 recomendações do Martin Luther King, elas são essenciais, né? Elas valem para encarnados, mas elas valem para os espíritos desencarnados, né? A gente tem que aprender a perdoá-los, né? A gente tem que aprender a compreendê-los, né? E a gente tem que aprender a ampará-los. Se nós soubermos, né, agir dessa forma, nós não modificaremos só a nós mesmos, né? Nós levaremos juntos esses espíritos, que através do nosso exemplo, eles perceberão, né, que essa espiral que eles entraram, ela só leva à destruição, ela só leva à infelicidade, né? Então, a partir do momento que nós resolvemos sair dessa espiral, com certeza a gente traz junto, né, esse irmão, que talvez, né, foi um grande amigo nosso no passado, mas pode ser que ele volte a ser, né? Ele com certeza voltará a ser alguém muito próximo, né? E a gente não vai ter só o amor ágape para ele, né? A gente talvez vai ter até o amor filia por ele também. Então é isso que eu queria passar. Então não existe coração tão perverso, né? Não existe um espírito tão mau, né, que não se mostre sensível ao nosso bom proceder. Então nos modifiquemos, né? E aí nós traremos junto, né, esses inimigos do passado. Então é assim que esse mandamento, amai os vossos inimigos, ele não se circunscreve, né, a esse âmbito acanhado aqui da nossa vida material, certo? Antes ele faz parte dessa grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Porque nós estamos aqui, né, envoltos, né, num mundo extrafísico também. E aí nós temos toda essa pleiade, né, de seres, né, que nos acompanham, certo? E que muitas vezes depende de nós, né, do nosso proceder, para que eles também encontrem o seu caminho. Ok? Então agora a gente vai colocar música, tá? E vocês vão esperar o momento para o passe. Alguém está vindo a primeira vez, não? Não? Todo mundo já veio antes? Segunda vez? Tá, então já sabe como é que é o passe e tudo, não precisa explicar não, né? Então procurem saber trazer sempre água fluidificada, né? E a gente vai ficar aqui em silêncio, né? Tentando harmonizar com a música, para a gente se preparando espiritualmente para receber o passe, né? E aí no momento certo ela chama, depois vocês voltem aqui e a gente aí aguardem, né? Para todo mundo estar de volta e a gente faz a prece final, ok? Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria.
Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.